Com dezenas de milhares de soldados israelitas na fronteira, a ofensiva terrestre em larga escala contra a faixa de Gaza pode estar iminente. Depois do apoio à Ucrânia, ao segundo dia de cimeira, NATO debate reforço do apoio à defesa de Israel contra o terrorismo do Hamas. Com dezenas de milhares de soldados israelitas deslocados para a fronteira com a faixa de Gaza, crescem os receios de uma ofensiva em larga escala contra o enclave. Israel prometeu destruir o Hamas e, depois do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter formado um governo de urgência com um dos principais rivais, Benny Gantz, especula-se que uma invasão terrestre pode estar iminente. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. Israel bombardeia continuamente a faixa de Gaza e, segundo o último balanço, os raids aéreos já fizeram 1.200 mortos, um número semelhante ao das vítimas, na maioria civis, do ataque de sábado passado do Hamas, condenado pelo acidente. As Nações Unidas apelam, no entanto, a um acesso humanitário ao enclave palestiniano. Israel cortou todos os fornecimentos de combustível, alimentos e material médico. Pelo menos 340 mil palestinianos foram deslocados pelos bombardeamentos e os hospitais de Gaza estão à beira do colapso. Crucial life-saving supplies, including fuel, food and water, must be allowed into Gaza. We need rapid and unimpeded humanitarian access now. Numa tentativa de solucionar a questão dos cerca de 150 reféns israelitas detidos por militantes palestinianos, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan lançou um processo de negociação com o Hamas. Um grupo de idosos residente no kibbutz Kfar Aza, uma das comunidades agrícolas atacadas de forma bárbara no sábado pelo Hamas, regressou a casa de uma viagem à Bulgária. Uma viagem que lhes pode ter salvado a vida. Estas 35 pessoas regressaram sem saber quem sobreviveu ao massacre no kibbutz onde vivem. Really in a very, very, very traumatic situation because they're living in hell of not knowing. They haven't slept, they haven't eaten. כמה דקות לפני שהם נחטפו הייתה השיחה האחרונה. בסביבות 11 בצהריים. מה הם אמרו? שיש מחבלים בבית. Cerca de 12 km a sul e a apenas 5 da faixa de Gaza decorreu o Festival Supernova, um evento de música no deserto do Negev, que foi também assaltado pelos terroristas. Mais de 260 pessoas foram mortas, não se sabe quantas foram levadas para Gaza como reféns do Hamas. Baleada no ombro, Shani Hadar conseguiu escapar. חטפתי ירי ממחבל בזמן שניסיתי לברוח מהכביש. פשוט התפרצו לכבישים ראיתי שיש מחבלים מלפניי, מחבלים מאחוריי, אין לי לאן לברוח, אז פשוט נסעתי שמאלה לשטח. ניסינו לגרור את עצמנו למטה ולחבוש את הדבר הזה עם קימונו שהיה עלינו. והבנתי שזה, האדם ממשיך לנזול וכנראה שאני לא אקבל סיוע בקרוב, אז פתחתי את זה מחדש. Este hotel, a norte de Tel Aviv, abriu portas a quem ficou traumatizado. Alguns sobreviveram fingindo-se de mortos, outros escondidos dentro de armários ou debaixo de camas. Todos perderam alguém. I'm left-wing, and we know that not everybody is the Hamas, and I will have to work very hard of my humanity again. Para já o tempo é de luto. Com os líderes mundiais a intensificarem os contactos diplomáticos devido à atual crise armada no Médio Oriente, nas ruas os cidadãos fazem também ouvir a sua revolta, seja contra Israel, como nesta manifestação em Chicago, nos Estados Unidos, onde se lembram as décadas de ocupação israelita nos territórios palestinianos, seja a favor de Israel e da contraofensiva ao Hamas, em curso sobretudo na faixa de Gaza, onde o grupo armado palestiniano estará aquartelado. Estas são imagens de uma concentração pró-Israel em Santiago do Chile, na América do Sul. Em França há registro de centenas de atos antissemitas e pelo menos 24 pessoas foram detidas. Mas o ministro do Interior afasta para já a possibilidade de uma ameaça terrorista contra a comunidade judaica francesa. O ataque do Hamas a Israel saltou esta quinta-feira para o topo da agenda da NATO em Bruxelas. Depois da presença física do presidente da Ucrânia, neste segundo dia de reunião, a aliança ouviu por videoconferência o ministro da Defesa de Israel e o secretário-geral Jens Stoltenberg condenou os ataques do Hamas e garantiu que o Estado hebraico não está sozinho.
At our defense ministerial meeting, we are addressing a wide range of issues, how to support Ukraine, our deterrence and defense, NATO's missions and operations in Kosovo and Iraq, and this morning we'll also be briefed about the horrendous terrorist attacks against Israel over the weekend by Hamas, and we will be briefed by the Israeli defense minister. I know you share our outrage at the terrorist attack on Israel by Hamas here recently, and also our determination to support Israel's right to defend itself. Nesta reunião foram também debatidas as suspeitas de sabotagem num gasoduto entre a Finlândia e a Estónia. A confirmar-se, a NATO promete uma resposta forte. A população da Europa está a envelhecer rapidamente. No próximo ano, estima-se que os maiores de 65 anos superarão os menores de 15 anos e os hábitos e atitudes precisam ser reajustados em conformidade. Essa é a mensagem de um relatório da Organização Mundial da Saúde que defende estilos de vida mais saudáveis e uma alimentação melhor. To promote healthy diets, it's about reformulating foods, reducing the salt content of foods, eliminating trans fats, sugar consumption, also communication and public awareness campaigns specific to older adults could be beneficial, but also developing age-friendly environments through urban design and planning. Manter-se ativo e praticar exercício regularmente também é crucial. A OMS diz que não são apenas os indivíduos que beneficiam do facto de se manter a forma, são também os Estados. We published a report in collaboration with the OECD earlier this year on the cost of physical inactivity on health systems in the European Union. And we estimated that 8 billion euros per year could be saved if more people were physically active, meeting the WHO recommended levels of physical activity. O relatório insta os governos a concentrarem-se no envelhecimento saudável e aconselha o investimento na prevenção de problemas de saúde na velhice. Uma teóloga húngara foi nomeada para um dos órgãos consultivos mais importantes da Igreja Católica, o Sínodo, atualmente em curso no Vaticano. A palavra episcopal foi retirada do nome da Assembleia após as reformas introduzidas pelo Papa Francisco, que permitem que leigos, incluindo mulheres, participem nas reuniões sobre as futuras políticas da Igreja. Clara de Cisar, nascida na Transilvânia, que atualmente leciona em Linz, é a única teóloga dos países do antigo Bloco de Leste a participar. Hát a katolikus egyház ismert arról, hogy a hierarchiában a nők nem képviseltetik magukat mind a mai napig, és ez már egy óriási előrelépés, és egy nagy tanulási folyamat be kell, hogy valljam olyan püspököknek, akik nem ebben az egyházban szocializálódtak, ahol a nők, mint egy természetes módon egyre inkább szavazati joggal rendelkeznek, és ezáltal beleszólhatnak az egyház dolgaiba. Segundo a teóloga, uma tarefa importante da Assembleia é transformar o que ela chama de velha igreja proibitiva e prescritiva numa comunidade inclusiva que apoia a humanidade na superação dos desafios que enfrenta. Egyre inkább sebzett világgal haladunk együtt, és itt különösen is gondolok a migráció helyzetére, a menekültek helyzetére, a klímaváltozás okozta katasztrófákra, amivel egyre inkább emberiségként fogunk szembesülni, és itt az egyház, ha igazán komolyan veszi küldetését, akkor itt valamit az egyháznak is tennie kell. O Sínodo está a decorrer à porta fechada no Vaticano até 29 de outubro. 54 dos votos pertencem a mulheres. Várias cidades da Bósnia e Herzegovina foram palco esta quarta-feira de manifestações e marchas contra o feminicídio, sob o lema Nem Mais Uma. Os organizadores dos protestos exigem a ação do governo para reduzir os crimes deste tipo, alertando que 48% das mulheres do país são vítimas de algum tipo de agressão sexual ou violência com base no género. A grande maioria dos casos não é denunciada e dos crimes que são relatados às autoridades, 70% acabam por ter as investigações suspensas.